Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 21 de março de 2022 e estamos nós reunidas mais uma vez para estudarmos a obra espírita, Revista Espírita. Hoje as meninas irão iniciar o ano 3, junho de 1860 e já elevando o nosso pensamento, solicitando ao amado Mestre a tua proteção e a tua presença através dos nossos amigos espirituais que aqui já se fazem presentes, para que possam, Senhor, em teu nome, inspirar a Aramita e a Carla e nos ajudar na compreensão das lições que nos serão dadas essa noite através da obra Revista Espírita. Graça te damos, amado Mestre, por essa oportunidade ímpar de aqui estarmos. Que assim seja. Vou começar com um poemazinho aqui da Meimei, que a Mita passou pra gente, né? Só pra animar. Quem sabe melhor a vida, aprender é iluminar. O mundo é bendita escola, vamos todos estudar. Meimei. Então, vamos aos conselhos de Meimei. Revista Espírita, junho de 1860. Aviso. A partir de 15 de julho próximo, o escritório da Revista Espírita e o domicílio particular do Sr. Allan Kardec serão transferidos para a Rua Santane, número 59, Passagem Santane. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 4 de maio de 1860, sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 17 de abril. Por sugestão e proposta da comissão, e após a leitura da ata, a sociedade admite no número dos sócios livres, primeiro, senhor Achille R., empregado em Paris, segundo, senhor Sérgio Dever, de Moscou. Então, é interessante a gente notar essa adesão do senhor Sérgio, porque ele é de Moscou, é mais alguém que vai dar informações e que Kardec, com certeza, ajudará. Onde ele está, né? É. E observar que ele tinha vários tipos de sócio, né? Esse é sócios livres, tem os sócios correspondentes, tem os sócios que vão passar por um período de experiência. Tem vários tipos de sócio que eles têm que ter esse rigor que o São Luís também recomenda. Por quê? Porque muitos iam só por conta do fenômeno, só por conta da novidade. Até hoje, né? Até hoje, tem pessoas que buscam só por conta do fenômeno. E outra coisa, muitos iam também para zombar, né? Então isso não é... Eles tinham muito esse cuidado. Tanto que eles mudaram a ata que, assim, a gente é sócio. Nós três somos sócios. E se eu quisesse indicar uma outra pessoa, eu tinha que indicar na reunião, na sessão, e eu me tornava responsável por essa pessoa que eu indiquei, né? Então, eles tinham esse cuidado por conta disso, justamente por conta da seriedade do trabalho. Uhum. Comunicações diversas. Primeira, carta da senhora P., médio de Rouen, cidade a 135 quilômetros de Paris, dizendo que vários espíritos sofredores evocados na sociedade foram procurá-la espontaneamente para agradecer as preces que ela fez por eles. Desde que ela recuperou a sua faculdade mediúnica, só tem tido trabalho com espíritos sofredores. Foi-lhe dito que sua missão era principalmente a de ajudá-los em seu alívio. Então, ela está ajudando, faz as preces e ajuda. E o interessante que ele põe aí é que ela recuperou a sua faculdade mediúnica.
senão que em algum momento ela tinha perdido. Foi suspenso. Segunda comunicação. Leitura de um ditado espontâneo sobre a vaidade, obtido pela senhora Leske, médium, membro da sociedade, da parte de seu espírito familiar. Publicado adiante. Terceiro, carta do senhor Bernardac, datada de Bruxelas, contendo uma comunicação por ele obtida sobre a teoria da formação da Terra pela incrustação de vários corpos planetários e o estado de catalepsia em que se encontram seus primeiros habitantes e os demais seres vivos. Essa teoria da incrustação, a gente já falou sobre ela, está no estudo da Revista Espírita de abril de 1860. Está no nosso canal, só procurar lá. Tal comunicação ocorreu a propósito de um fenômeno de catalepsia voluntário que se teria produzido com alguns habitantes da Índia e do interior da África. O fenômeno consiste no fato de certos indivíduos se fazerem enterrar vivos mediante pagamento em dinheiro e retornarem à vida vários meses depois, após serem retirados do sepulcro. Eu só não entendi quem pagava, se era quem enterrava ou quem teria enterrado. Você estava todo mundo mortinho. Então a pessoa. Aí é interessante o fato. O senhor Arnold Dá, membro da sociedade, antigo amigo e conselheiro do finado rei da Abissínia, que a Abissínia é na África, hoje é a Etiópia. Então, só para falar da proximidade desse membro da sociedade, que ele conhecia realmente os costumes da África. Tanto era amigo do rei, né? Seguindo. O senhor Arnaud, membro da sociedade, antigo amigo e conselheiro do finado rei da Abissínia e que residiu muito tempo naquele país, cita 2 fatos de seu conhecimento, um dos quais ocorreu na Inglaterra e o outro na Índia, e que parecem confirmar a possibilidade da catalepsia voluntária de curta duração, mas declara jamais ter conhecido fatos de natureza semelhante aos citados pelo senhor Bernardac. Estando o senhor Diá familiarizado com a língua e os costumes daquele país, da África, que observou como homem de ciência, seria surpreendente que fatos tão extraordinários assim não tivessem chegado a seu conhecimento, de onde se pode supor que tenha havido exagero. Também acho. Estudos. Enterrar a pessoa viva, né? Depois de não sei quantos meses. Alô, voltem. Não. Pegue seu dinheiro. Não não entendi. ser Ou me dê meu dinheiro. Quando a gente vê no caso de Lázaro, que é um caso de catalepsia, o sepulcro, que ele diz ele estava enterrado, mas não era enterrado como a gente enterra hoje em dia. Mas é como ele diz, curta duração. Não meses. meses. Foi 3 dias, né? Curta duração. Foram vários dias o Lázaro. Foi 3 então, dias, mas é isso que eu quero dizer, que mesmo que quando ele diz enterrado, pode Enterrado não ser, não é cobrir de terra, como a gente enterra hoje em dia. Pode ser colocar no sepulcro, né? E a pessoa, que lá era pedra, e a pessoa ficar. Por exemplo, na Índia, né? Queima, né? Na Índia, as pessoas têm, tipo os faquires ou os homens santos, que eles chamam, podem ficar até meses sem se movimentar, sem se alimentar. Isso já foi várias vezes documentado. Mas porque não é catalepsia? Não é catalepsia, é voluntário. Então, e ele fala aqui de a possibilidade da catalepsia voluntária de curta duração. É porque a gente fala aqui, quando mas a gente curta duração foi o que o homem presenciou. Então, e a carta do médium é de meses. Pois é, mas catalepsia voluntário também. Então, assim, a gente não sabe, por exemplo, a Índia, que ela é muito mística, tem essa coisa dos homens santos, é isso que eu quero dizer. Não é enterrar, porque enterrar, cobrir de terra por meses, mesmo que a pessoa vai morrer. Sem oxigênio, mas não é enterrar nesse jeito.
pode ser outra forma de você colocar em um sepulcro. É só isso que eu quero dizer. Apesar de que ele falou que ele conhece a língua, sempre está por lá, mas ele nunca ouviu falar nisso, né? Na África. Na África tem isso. Então é para saber que tem vários mistérios. Estudos. Primeiro, pergunta sobre a possibilidade de ser feita uma nova evocação do senhor Júlio Luiz C., morto no Hospital Val-de-Grâce em condições excepcionais e já evocado em 24 de fevereiro. Ver o número de abril. Nesse número de abril, ele demonstra somente a modificação das ideias após a morte. Ele foi evocado e ele manifestou outras concepções bem diferentes do que ele tinha. O pedido é motivado pela presença de uma pessoa de sua família que nela tem grande interesse e, além disso, pelo desejo de avaliar os progressos que ele realizou depois. São Luís responde que o espírito prefere ser chamado numa sessão íntima. Segundo estudo, perguntas sobre a teoria da formação da Terra pela incrustação e o estado cataléptico dos seres vivos em sua origem, a propósito da comunicação do Sr. Bernadac. Numerosas observações são feitas sobre o assunto por vários membros. Terceiro, estudo sobre o fenômeno relatado na última sessão de um cão que reconhece seu dono evocado. O espírito Charlet intervém espontaneamente na questão e desenvolve uma teoria da qual ressalta a possibilidade do fato. Publicada adiante. Calma teu coração, Conceição. Será a publicação. Será publicada adiante, senhora. Sexta-feira, 11 de maio de 1860, sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 4 de maio. Comunicações diversas. Primeira, carta do senhor Rabache, escrita de Liverpool, na qual relata uma comunicação espontânea que lhe foi dada por Adam Smith, sem que a tivesse provocado. Depois, a entrevista que se segue, na qual as respostas eram dadas em inglês, enquanto as perguntas eram feitas em francês. Nessa entrevista, Adam Smith critica o ponto de vista que serviu de base ao seu sistema econômico. Diz ele que se hoje escrevesse o seu livro sobre sentimentos morais, daria a estes, por princípio, a consciência inata, tendo por móvel especial o amor. O Adam Smith, ele nasceu em 5 de junho de 1723 e desencarnou em 17 de julho de 1790, aos 67 anos. Foi um filósofo e economista britânico, nascido na Escócia, é o pai da economia moderna, é considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. Ele é o autor de uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações. Essas obras são vendidas e são usadas até hoje como referência no mundo econômico e administrativo. E a teoria dos sentimentos morais foi a primeira obra escrita por ele e o título completo era Teoria dos Sentimentos Morais ou Ensino para uma Análise de Princípios pelos quais os homens naturalmente julgam a conduta e o caráter. Tudo era o título. É interessante notar o título porque tem a ver com a mudança que ele teve depois que morreu. Porque o título é assim: princípios pelos quais os homens naturalmente julgam a conduta e o caráter, primeiro de seu próximo, depois de si mesmo. E aí, fazendo um resumo básico aqui, ele acha que tudo é pelo que a gente simpatiza ou não com a conduta da pessoa. E é só isso, a questão do comportamento, que é o julgamento. E aí ele diz que ele mudaria para acrescentar que tem a consciência inata, como ele era tendo por móvel especial o amor. Como ele era filósofo, tinha uma discussão na filosofia nessa época, se quando a gente nasce, a gente é uma tábula rasa, né? Não tem nada, vai sendo colocado, a partir daí vai sendo escrito,
ou se a gente traz alguma coisa do mundo das ideias, que veio lá do Sócrates. E aí ele era adepto do que não, é só o que já está acontecendo aqui, não tem nada, a consciência não é inata. E aí, então, depois de desencarnado, expande a consciência e ele acrescentaria a isso as suas ideias. Segunda comunicação. Segunda carta do Senhor Bernadette, completando as comunicações obtidas sobre a catalepsia. Nota: numa sessão particular, interrogado sobre o valor de tais comunicações, São Luís lhes confirma várias partes, mas acrescenta, por intermédio do Senhor T, médium, que, abre aspas, porque o São Luís vai falar: podeis estudar essas coisas, mas vos aconselho a não as publicar ainda. São necessários muitos outros documentos que vos serão fornecidos mais tarde e que as circunstâncias trarão. Publicando-as agora, correis o risco de cometer graves erros, que mais tarde sereis obrigados a reconsiderar, o que seria muito desagradável e prejudicaria o espiritismo. Sede, pois, muito prudentes no que diz respeito às teorias científicas, pois é principalmente aí que deveis temer os espíritos impostores e pseudo-sábios. Lembrai-vos do que vos tem sido dito muitas vezes. Os espíritos não têm a missão de vos trazer a ciência acabada, que deve ser fruto do trabalho e do gênio humano, nem de levantar todos os véus antes que o tempo tenha chegado. Tratai, sobretudo, de melhorar-vos, eis o essencial. Deus levará mais em conta o vosso bom coração e vossa humildade do que um saber no qual a curiosidade, muitas vezes, detém a maior parte. É praticando as suas leis, praticando-as, entendei bem, que mereceis ser favorecidos pelas comunicações dos espíritos verdadeiramente superiores que jamais enganam. Quando ele diz para não publicar ainda, nós estamos em 1860. Essa teoria ela vai retornar, e a gente já falou sobre ela no mês de abril, mas só para relembrar, ela está na Gênese, né, no capítulo 8, no item 4, de 4 a 6. E a Gênese só vai ser publicada em 1868, então daqui a 8 anos ele vai refutar. Então pode ver que aqui ele só fala da carta e das coisas, mas ele não diz o que é. E aí é bem interessante essa chamada do São Luís, porque fala bastante do orgulho, vaidade de querer publicar alguma coisa, e que a gente tem visto bastante isso, que são os escolhos da mediunidade, dos trabalhos de Kardec também. E até anotei aqui que nos Mensageiros a gente viu no capítulo 7, na queda de Otávio, que para a vida espiritual, para a vida eterna, o trabalho, o conhecimento evangélico vale muito mais do que o científico. Então aqui a gente tem outra prova, outra comunicação falando do mesmo assunto. E ele diz bem, eis o essencial, tratai de melhorar-vos. E ele diz, os espíritos não têm a missão de vos trazer a ciência acabada. Por quê? Isso é responsabilidade nossa, a gente que tem que estudar. Porque no fundo, pelo que a gente tem, nem é o mais importante. Não é. Isso aí é... Que deve ser fruto do trabalho do gênio humano, da inteligência humana. Se virem. Os espíritos não vão vir para dizer, olha, gente, é o seguinte, o medicamento que cura o HIV é esse. Olha, o medicamento que cura o Covid é esse. Não vai. Sabe como a gente faz um antibiótico? Te vira, vão aprender. Corre atrás. Agora ele nem de levantar todos os véus antes que o tempo tenha chegado. Não, eles não vão conseguir entender como é que a gente vai levantar esse véu. Há uma organização. Tratai, sobretudo, de melhorar-vos.
eis o essencial. Pronto. Qual o maior propósito da doutrina dos espíritos? Tornar-nos seres humanos melhores. Reforma moral. É isso. Show. Adoro São Luís. Ele não tem pena, né? Fecha aspas para a fala de São Luís e vem o comentário de Kardec. Não se pode ignorar a profundeza e alta sabedoria desses conselhos. Essa linguagem, ao mesmo tempo simples e sublime, marcada por extrema benevolência, contrasta singularmente com um tom altivo e categórico, ou a arrogância dos espíritos que querem impor-se. Então, terceira comunicação. Leitura de uma notícia enviada pelo senhor de T, contendo a descrição de um mundo muito superior ao qual seu espírito foi transportado durante o sono. Parece que esse mundo tem muita analogia com o estado indicado para Júpiter, porém no grau ainda mais elevado. Estudos. Primeiro, 2 ditados espontâneos são obtidos, um pela senhora Paris, assinado Luiz, e outro pelo senhor Didier Filho, assinado Gerard Nerval. Segundo, perguntas relativas à visão do senhor T, dirigidas a São Luís. Vagas e incoerentes, as respostas acusam a evidente interferência de um espírito enganador. Terceiro, evocação de Adam Smith a propósito da carta do senhor Rabache. Perguntas sobre suas opiniões atuais comparadas às emitidas em suas obras. Ele confirma o que disse ao senhor Rabache sobre o erro do princípio que lhe serviu de base nas suas apreciações morais. Então, notar que ele está falando dos estudos. Recebeu uma comunicação, foi estudar, evoca de novo, e aí vai tirando as dúvidas, né? E essa aqui que ele está falando tem que prestar, é uma sessão geral, tá? Toma tempo. Sexta-feira. Esse São Luís é interferência de um espírito enganador. Sexta-feira, 18 de maio de 1860, sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. Aconselho, e por proposta do comitê e após relatório verbal, a sociedade recebeu, no número de seus associados livres, primeiro o senhor B, negociante em Paris, e o senhor C, negociante na mesma cidade. Comunicações diversas. Primeira, leitura da comunicação seguinte, recebida em sessão particular, a propósito dos trabalhos da última sessão pela senhora S, médium. Pergunta. Por que São Luís não se comunicou sexta-feira passada pelo senhor Didier e deixou falar-se um espírito enganador? São Luís estava presente, mas não quis falar. Aliás, não reconhecestes que não era ele? É o essencial. Não fostes enganados, desde que vos destes conta da impostura. Eles permitem justamente para a pessoa aprender, né? Pra Não se sei. fiar sempre, Não né? sei, vocês não sabem, porque agora ele vai perguntar isso. Com que objetivo ele não quis falar? Podeis perguntar a ele mesmo, está aqui. São Luís, poderia esclarecer o motivo da sua abstenção? Ficastes contrariado com o que aconteceu. Entretanto, deveis saber que nada acontece sem motivo. Muitas vezes, há coisas cujo objetivo não compreendeis, que a princípio parecem mais, porque sois muito impacientes, mas a sabedoria delas, mais tarde, reconheceis. Ficai, pois, tranquilos e não vos inquieteis por nada. Sabemos distinguir os que são sinceros e velamos por eles. Interessante, e aqui fica de novo, espírita instruí-vos para não cair em embustes, né? Ele está dizendo isso para Kardec, né? Para mim, E não. você vê que São Luís estava lá e o espírito brincalhão também. E ele permitiu. E ele permitiu. Porque assim, não te fia tudo em mim. Não, Ele já disse aqui o esforço, Critério, né? o que deveis é fruto do trabalho e do gênio humano. Sim. Isso faz parte do trabalho. Você tem que saber se defender, né?
Pergunta: se foi uma lição que quisestes nos dar, eu compreenderia, quando estamos entre nós, mas em presença de estranhos, que poderiam ficar mal impressionados, parece que o mal sobrepuja o bem. Entendeu? Tipo assim, um espírito que é do mal pode se comunicar, então ele é mais forte do que São Luís. E porque eles estavam na sessão geral, naquela que o espírito enganador veio. Aí disse, poxa, fazia isso quando está só a gente. Não... Aí, São Luís responde: laborais em erro, vendo as coisas assim. O mal não consiste naquilo em que acreditais. E eu vos asseguro que houve pessoas, aos olhos das quais essa espécie de revés foi uma prova da boa-fé de vossa parte. Aliás, do mal muitas vezes resulta o bem. Quando vedes um jardineiro cortar os belos ramos de uma árvore, deplorais a perda da verdura. E isso vos parece um mal. Porém, uma vez suprimidos esses ramos parasitas, os frutos são mais belos e saborosos. Eis o bem. E então achais que o jardineiro foi sábio e mais prudente do que supunhas. Do mesmo modo, se amputa um membro de um doente, a perda do membro é um mal. Mas após a amputação, se ficar melhor, eis o bem, porque talvez lhe tenha salvo a vida. Refleti bem nisto e havereis de compreender. Pergunta: é muito justo, mas como se explica que, apelando aos espíritos bons e lhes pedindo que afaste os impostores, o apelo não seja atendido? É atendido, não o duvideis, mas estáis bem seguros de que o apelo procede do fundo do coração de todos os assistentes, ou que não haja alguém que, por um pensamento pouco caridoso e malévolo, ou pelo desejo, atraia para o meio de vós os espíritos maus? Eis porque vos dissemos incessantemente: sede unidos, sede bons e benevolentes uns para com os outros. Disse Jesus: quando estiverdes reunidos em meu nome, estarei entre vós. Acreditais, por isso, que basta pronunciar o seu nome? Não o penseis e convencei-vos de que Jesus não vai senão aonde é chamado pelos corações puros, aos que praticam os seus preceitos, porquanto estes estão verdadeiramente reunidos em seu nome. Não vai aos orgulhosos, nem aos ambiciosos, nem aos hipócritas, nem aos que falam mal do próximo. Foi a eles que Jesus se referiu: não entrarão no reino dos céus. Onde tem fofoca, Jesus não está. Então ele é muito... Voltando só um ponto aqui acima, quando ele fala assim que essa espécie de revés foi uma prova da boa-fé de vossa parte, também demonstra que Kardec, para quem estava na reunião, que era aberta, foi criterioso e que ele não sai acreditando em qualquer coisa, né? Só porque também diz que é São Luís. Isso, também fica e o que ele diz, né? É atendido, mas assim, não basta só falar. Não basta falar o nome de Jesus, que ele já disse, né? Então, sejam unidos, sejam bons, benevolentes uns para com os outros. Não adianta, e a gente tem visto isso muito no livro dos médiuns, e a tia tem falado e refalado. É preciso estudo, é preciso união, é preciso evangelho, é preciso reforma íntima, né? E aí ele diz: Jesus não vai senão onde é chamado pelos corações puros, os que praticam os seus preceitos, porque estão verdadeiramente reunidos em seu nome. Não adianta falar o nome de Jesus e não praticar. Não adianta também, gosto muito quando a tia diz isso, dizer que é espírita e você não muda nada, não reforma nada. Pergunta: compreendo que os espíritos bons se afastem dos que não lhes ouvem os conselhos, mas se entre os assistentes há mal intencionados, é isto uma razão para punir os outros? Poxa vida, tá? Admiro-me de vossa insistência. Parece que me expliquei com muita clareza para quem queira compreender, senhor Kardec. É preciso repetir que não vos deveis preocupar com tais coisas,
que são infantilidades junto ao grande edifício da doutrina que se ergue? Acreditais que vossa casa vai cair porque se desprende uma telha? Duvidais de nosso poder, de nossa benevolência? Não? Pois bem, deixai-nos então agir e ficai certos de que todo pensamento, bom ou mau, tem seu eco no seio do Eterno. Porque o que acontece? Eu compreendi Kardec que ele disse assim, olha, eis porque vos dizemos incessantemente, sede unidos, sede bons e benevolentes uns para com os outros. Disse Jesus, quando estiverdes reunidos em meu nome, estarei entre vós. Acreditais por isso que basta pronunciar o seu nome? Não penseis e convencei-vos de que Jesus não vai senão aonde é chamado pelos corações puros. Aí ele já ficou preocupado, porque ele conhece a sociedade, que não é diferente da sociedade de hoje. A gente está dentro do centro espírita, a gente está fofocando da vida alheia. É uma fofocada nojenta, infelizmente, é um concorrendo com o outro, é um falando mal do outro. Então Jesus não está, então Kardec se preocupou. E para eles terem colocado isso aqui, olha, não vai senão aonde é chamado pelos corações puros. Aos que praticam seus preceitos, porquanto esses estão verdadeiramente reunidos em seu nome. Aí ele diz, não vai aos orgulhosos, ele não vai aos ambiciosos, nem aos hipócritas, nem aos que falam mal do próximo. É aqui, disse agora pronto, é aqui que não vem mesmo. Foi a eles que Jesus se referiu, não entrarão no reino dos céus. Aí ele perguntou, compreendo, né? Que os bons espíritos se afastem dos que não lhes ouvem os conselhos. Mas se entre os assistentes há mal intencionado, é isto uma razão para punir todo mundo? Porque ele sabe, né, que tem pessoas assim. Aí é a resposta maravilhosa do... Para acabar. Para acabar, né? Admiro-me da vossa insistência. Admiro de vossa insistência com essa pergunta. Não, e isso do São Luís é dizer que a gente tá vendo coisas que tu não estás vendo, né? E não é por um incidente ou uma coisa, isso não foi de ruim, isso não é um mal. Bom, vamos mudar de assunto. Kardec pergunta, nada dissertes a respeito da invocação geral que fazemos no começo de cada sessão. Podeis dizer o que pensais? Deveis sempre apelar aos espíritos bons. A forma, bem o sabeis, é insignificante. O pensamento é tudo. Admirai-vos do que se passou, mas examinartes bem o rosto dos que vos escutavam quando fazias essa invocação? Não percebestes mais de uma vez o sorriso de sarcasmos em certos lábios? Que espíritos pensais que trazem essas pessoas? Espíritos que, como elas, se riem das coisas mais sagradas. É por isso que vos digo para não admitirdes o primeiro que vier, evitando os curiosos e os que não vêm para se instruírem. Cada coisa virá a seu tempo e ninguém pode prejulgar os desígnios de Deus. Em verdade vos digo que aqueles que hoje sorriem destas coisas não rirão por muito tempo. São Luís. Então, o que ele diz que o pensamento o pensamento é tudo, mas era uma reunião geral, né? E aí ele disse, tu viste o rosto de todo mundo na hora da invocação? Tu não viste os risinhos, né, de sarcasmo? Ele não estava prestando atenção a isso. Então, aí ele diz, que espíritos pensais que trazem essas pessoas? Então, é outra coisa, bem como a tia sempre fala. Começou a fazer o bem, começa a vigiar, porque vai ser atacado, né? Então, como a gente está vendo no o que é o espiritismo, né? O Kardec dizendo, né, que ele foi muito atacado, tanto por encarnados como por desencarnados, e que foi uma luta constante. Que isso fique de lição para a noite. E assim finalizamos o estudo de hoje. Até o nosso próximo estudo, leremos o segundo estudo lá da sessão, em junho de 1860.
E agradecemos ao Senhor Jesus e aos amigos espirituais pela inspiração e oportunidade de trabalho e estudo. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.